Primeiro uma foto da thumbnail. Então, oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Ontem eu deixei uma palavra lá no Instagram, uma reflexão de manhã, e hoje vai estar saindo essa reflexão à tarde no YouTube. E eu quero deixar para nossa meditação hoje, que fica lá em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, que vai dizer assim: E lhes ordenou, Jesus, né? Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro proclamar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crê será condenado. E como que eu entrei nessa reflexão? Por que eu vim com essa palavra hoje? É que eu entrei nessa reflexão porque há um tempo eu tenho reparado que os pés de pinhão que tem aqui em casa, no sítio, inclusive eu estou aqui olhando, apontando para ele, que tem aqui na estaca, né? Eu vim observado como eles que se espalhavam, como era o processo de proliferação da espécie, sabe? E é interessante porque a planta produz uma frutinha, não sei o que é frutinha, é um negocinho que tem semente dentro, né? Que quando tá maduro, vamos dizer assim, ele dá um estalo e manda para fora essa semente, né? E quase todo dia tem uma semente sendo lançada. Ó, gente, esse é o pé de peão que tem aqui. Esse daqui. Inclusive, tinha uma cobra esses dias que pulou naquele cano ali, fez assim e pulou ali para o mato. Mas esse é ali, ó, é o peão. Esse daí. Aí ele estoura. É que eu vim aqui achar e não achei. Só tem esse daqui que tá no chão, tá vendo? Ele é aqui assim, se estoura e sai esse negocinho que vai dar outros pés de peão se florescer, né? Eu lembrei que a gente não pode ter o evangelho só pra gente, porque ainda há muitas pessoas que não conhecem a Jesus de fato. E por isso que a gente tem que ler a palavra, a gente tem que estudar a palavra, viver a palavra e testemunhar com as nossas ações, porque a gente acaba sendo uma Bíblia que as pessoas do lado de fora elas leem, né? Para que assim a gente vá levar a palavra para as pessoas, né? Porque a gente não deve nos limitar a pregações em templos, porque a maioria de lá, né, já crê em Deus. Mas tem gente lá fora que ainda não. Então vamos pregar a palavra, incentivar o estudo da palavra, para que não haja tantos que vão ler e não entender, né, como aconteceu lá o eunuco lá em Atos, lembra? Que ele foi ensinado por Filipe. Filipe perguntou: "Olha, tu entende o que tu tá lendo?" Aí o homem falou: "Como é que eu vou entender se não tem alguém que explique?" Conjecturando aqui Atos 8:3, né? E você pode se perguntar: mas eu prego sobre Jesus, eu falo para os meus amigos, para minha família, para meu professor, para meu cachorro, e ninguém se converte. Ninguém, gente, eu falei do cachorro brincando, né? Agora é sério. A gente fala isso, a gente pensa isso, pensando que a responsabilidade das pessoas se converterem é da gente. Só que não, né? A nossa parte é pregar. Lembra do que a gente acabou de ler lá no início? A gente é enviado a pregar. A gente explica se preciso, mas se a pessoa crê que ela vai ser salva pelo nome de Jesus e do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai convencer a ela, não a gente, né? E mesmo assim, a gente respeitando o limite das pessoas, se ela ouviu hoje, mas ela não aceitou Jesus hoje, a gente continua a pregar, levando Jesus, o amor dele para as pessoas, aquele que quer ouvir, porque a gente tem que ter persistência, né? E lembra da parábola do semeador? As plantinhas, as sementes foram colocadas, mas nem todas, quase nenhuma, só uma, na verdade, que veio a florescer. A gente tem que ter persistência, né? Assim como o semeador que aparece lá em Eclesiastes 11:6, que a gente deve continuar plantando para colher, né? E ser sustentado. E aqui eu tô falando no termo agricultor, no caso, né? Ele planta para ser sustentado, aqui lá em Atos, não, Eclesiastes, né? E a gente deve semear boas obras, mesmo não sabendo o certo se aquilo que a gente plantou vai vingar ou não, né? E assim como o agricultor, a gente deve continuar fazendo esse bem, em obediência a Cristo, porque o que a gente acabou de ler é o id, né? Tá no imperativo, é uma ordenança. Se a gente não fazer isso, não levar a palavra, a gente tá pecando, né? E fazendo tudo isso,
mesmo sem garantias imediatas. A gente tem que confiar em Deus, que é aquele que sabe tudo, que Ele nos vai guiar, que nos vai dar estratégia para falarmos dele para os outros, né? E a internet aí é um grande lugar vasto que tem muitas pessoas para que a gente possa alcançá-las através da palavra de Jesus. Mas também, se a gente está na fila de um mercado, é uma grande oportunidade para a gente estar levando a palavra. Eu vi um evangelho que uma mulher estava falando que o evangelho dela era simples, né? Ela disse que às vezes ela comprava um bombom ali, estava ali na fila do mercado, e ela pegava esse bombom e dizia: olha, Jesus mandou esse bombom para você, né? E falava da palavra de Jesus. A gente não pode perder as oportunidades nunca, né? E a gente não deve perder a chance de falar de Jesus, porque as pessoas precisam ouvir. E se você que me escuta não ainda aceitou a Jesus, mas quer aceitar Ele, o Senhor te diz para crer nele, para você confessar com a sua boca que só Ele é Deus e aceitá-lo de todo o coração. Porque assim os teus pecados serão perdoados, bem como os meus um dia foram perdoados lá na cruz. Glória a Deus. Então é sobre isso. Aceitai a Jesus, buscai-o enquanto há tempo, né? Bater a porta, porque o dia está chegando. E Deus é conosco. Deus seja louvado e que Ele seja com todos nós. Amém? Na paz, Deus é bom, o diabo não presta e até mais.